Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quinta-feira. Hoje nós vamos falar ao vivo por Skype com o médico Dr. Valdez Madruga, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia. Com ele nós vamos abordar o panorama de evolução do novo coronavírus no Brasil. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos aqui a médica Marise Lazzaretti, que é endocrinologista e professora da Unifesp. O nosso tema é a relação entre a vitamina D e a imunidade na luta contra o novo coronavírus. Verdade, né? E será que faz bem mesmo a vitamina D? A gente estava até comentando aqui antes nos bastidores, né? Será que faz bem? Bem, acho que deve fazer, né? Porque o sol, vitamina D. Mas e tomar as cápsulas? Daqui a pouquinho a doutora Marisa explica. E ainda nessa edição, estudo do governo de São Paulo aponta cenário dramático de mortes. Caso taxa de isolamento social continue em queda. O prefeito Bruno Covas ampliou o rodízio municipal de veículos a partir de segunda-feira. Dia das Mães movimenta comércio online, mas expectativa ainda de perdas para o varejo. Tudo isso é logo mais depois das dicas. Bom, vamos juntos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Celso. Até às 6h50 da noite de ontem, porque o Ministério está atualizando um pouco mais tarde, foram confirmados 8.536 óbitos e 125.218 casos. Hoje, no estado de São Paulo, já são 3.206 óbitos e 39.928 registros da doença, esses números já atualizados. Foram 161 mortes e 2.075 confirmações em 24 horas. Passou a valer hoje o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos do estado de São Paulo. A medida prevê multa que vai de R$ 276 a R$ 276 mil. O repórter Guilherme Camarda percorreu as ruas do centro da capital paulista para ver se a população tem cumprido essa determinação. Confira. Hoje a região central de São Paulo amanheceu assim. Todo mundo agasalhado por conta da queda nas temperaturas. Mas com um acessório a mais. As máscaras de proteção que passaram a ser obrigatórias a partir de hoje nas 645 cidades do estado. O decreto determina o uso do acessório em todos os locais públicos e tem base nas recomendações do Centro de Contingência do novo coronavírus e do Ministério da Saúde para ajudar a impedir a contaminação pela Covid-19. André anda bastante por São Paulo e acha que a medida é necessária, pois os paulistanos não estão se cuidando. Que nem eu vejo gente se cuidando, algumas não. E parece que tá nem aí. Quem descumprir a regra poderá ser acusado dos crimes de infração de medida sanitária preventiva, previsto no Código Penal, e que tem pena estabelecida de detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa. A medida vale para todos os espaços públicos, estabelecimentos essenciais, repartições públicas estaduais, transporte público e por aplicativo. Mas o decreto não se aplica a ocupantes de carros particulares. Estabelecimentos que continuam abertos também entram na regra, tanto para frequentadores quanto para funcionários. E caso a determinação não seja cumprida, as punições incluem advertência, a multa em dinheiro e até fechamento do local parcialmente ou até em definitivo. A multa para o comércio que descumprir a regra vai de 276 a 276 mil reais. O decreto impõe que a fiscalização seja feita pelas cidades. A Associação Paulista de Municípios argumenta que as prefeituras precisam de recursos extras para cumprir essa determinação. Na capital, a Polícia Militar e os agentes da Vigilância Sanitária vão ajudar no monitoramento dos comércios. A fiscalização que a Prefeitura vai fazer é uma fiscalização em cima dos estabelecimentos comerciais, com os nossos 2.000 fiscais das subprefeituras. A autuação é no valor de R$ 9.300. Anderson, que é dono de um mercado no centro da capital, já aderiu à regra. Afirma que qualquer medida de prevenção é válida, mas não concorda com a punição em dinheiro. Eu acho um absurdo o cara entrar aqui no meu estabelecimento e me dar uma multa de R$ 9 mil porque alguém não está usando a máscara. Acho que tinha que ser orientado e não multado. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que as pessoas físicas não serão multadas.
A gente não tem autorização legislativa para poder fazer fiscalização em cima da população. Então, razão pela qual nós vamos focar naquilo que é atribuição e nós temos competência legislativa para poder fazer, que é a fiscalização em cima dos estabelecimentos. No transporte público, a norma já estava em vigor por causa do decreto municipal publicado dias antes. Ontem, o artista Alex Fleming colocou máscaras nos 44 retratos feitos por ele na estação Sumaré, na linha verde do metrô. A adaptação da obra é para lembrar a população sobre a importância de se proteger. E o PROCON de São Paulo determinou que escolas particulares de ensino infantil, fundamental e médio devem oferecer descontos em suas mensalidades em meio à pandemia do novo coronavírus. O não cumprimento da medida pode resultar em multa. A ação parte de uma série de diretrizes que o órgão paulista de defesa do consumidor anunciou hoje, que tem como objetivo evitar o endividamento excessivo provocado pela crise de Covid-19. Embora livre, o percentual de desconto a ser fixado, sua concessão é considerada obrigatória pelo PROCON. Moradores da favela de Paraisópolis infectados pela Covid-19 contam agora com centros de acolhida que dão suporte ao tratamento e garantem o isolamento dos doentes. A estrutura feita com dinheiro da iniciativa privada deu tão certo que o governo pensa em replicar o modelo em outras comunidades carentes do estado. O repórter Jonas Campos acompanhou a rotina nesses centros. Vamos conferir. A quadra poliesportiva foi tomada por leitos, as salas de aula também. 2 escolas estaduais fechadas para os alunos agora abrem as portas gratuitamente para moradores de Paraisópolis que contraíram o novo coronavírus. São os centros de acolhimento criados para amenizar os riscos de contaminação na região, como explica a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes. Foi um conceito que nasceu a partir dessa demanda do coronavírus, demanda da comunidade, de ter um local onde pudéssemos isolar os membros da comunidade que precisariam de um isolamento num local como Paraisópolis, que é de grande adensamento. E hoje nós temos aqui essa estrutura em 2 escolas estaduais, aqui em Paraisópolis, que visam atender não apenas a população de Paraisópolis, mas também do entorno da região. Essas 2 escolas estaduais reformadas e reestruturadas estão prontas para abrigar simultaneamente cerca de 500 moradores de Paraisópolis que testarem positivo para a Covid-19. Os pacientes precisam ser encaminhados pelo sistema de saúde e aqui tem a possibilidade de garantir o devido isolamento. A porta de entrada é justamente via os equipamentos municipais de saúde, pessoas que têm o teste positivo e que aqui conseguem se abrigar, naturalmente com sintomas leves, claro, porque não há uma estrutura de médica, há uma estrutura de apoio, mas não uma estrutura médica. Então, pessoas com sintomas leves podem ficar aqui, estarão bem atendidas, mas é diferente de um hospital de campanha. Uma novidade aprovada por quem vive na favela mais populosa de São Paulo, com aproximadamente 43 mil habitantes. Eu achei legal, né? As pessoas ficam aí, né? Não ficam nas ruas contaminando outras pessoas. Porque eu perdi meu marido há 8 dias, né? E se a pessoa que estava contaminada e contaminou ele tivesse aí, né? Não teria acontecido a fatalidade que aconteceu com ele, não é verdade? Eu achei bem bacana, né? Bem bacana, porque a comunidade é como aquilo que fala, né? São casas pequenas, né? E bastante gente dentro da casa, então corre bastante risco de pegar mesmo esse vírus. Agora, quem está contaminado tem a opção de se isolar e ser um morador provisório dos centros de acolhimento, que contam com um monitoramento digital de profissionais da área da saúde e protocolos de segurança desenvolvidos em parceria com o Hospital Albert Einstein. No dia a dia no local, são cerca de 70 funcionários remunerados, muitos da própria comunidade, incluindo um profissional de enfermagem. E voluntários como a Vicky, que tenta amenizar os momentos difíceis enfrentados por quem contrai a Covid-19. Teve até o nosso primeiro residente aqui, que foi aniversário dele outro dia, a gente fez uma festa surpresa para ele, foi demais, ele ficou super emocionado. E também uma das internas aqui, a residente, ficou muito feliz, ela estava super abatida e juro, palavras dela, ela falou assim, eu precisava ouvir o que me falaram agora. Ela está passando por um processo de luto, perdeu a mãe pelo Covid também há poucos dias, domingo agora é Dia das Mães,
Então, ela está super sensível e a gente está tentando fazer com que esse acolhimento seja o mais leve possível. Por coincidência, o aniversariante homenageado, o Roberto, recebeu alta esta semana. Pessoal daqui, pessoal não, uma família para mim. Eu fui tratado super bem, tô indo embora agora, entendeu? Tô recuperado, tô feliz. A ideia do governo é replicar o modelo dos centros de acolhimento de Paraisópolis em outras comunidades e regiões. Por aqui, um investimento de 3,5 milhões de reais pela iniciativa privada garantiu a estrutura de moradia para os infectados e um legado para as escolas, que ganharam pintura, sistema de câmeras de segurança, reforma dos banheiros e outras adaptações necessárias. Todas essas melhorias, inclusive aqui na quadra, tudo que vocês estão vendo de proteção para a chuva e tudo isso ficará, a reforma dos telhados, tudo isso foram melhorias para a escola que ficarão. Que fiquem também as lembranças leves, como a do Roberto, recuperado do novo coronavírus, e que em breve os centros de acolhimento voltem a ser escolas abertas. E quando tudo isso passar, que a gente volte a se abraçar. Esse é mais um exemplo de quando há empatia, quando há preocupação com o próximo, as coisas funcionam. E durante toda a semana, o estado de São Paulo registrou taxa de isolamento social inferior ao mínimo, que é de 50%. E diante da baixa adesão à quarentena, o governo apresentou hoje uma projeção de mortes considerando diferentes cenários de isolamento, que num quadro mais pessimista pode ultrapassar 80 mil em 2 meses. Vamos ver com o Marcelo Baseggio. Os números mais dramáticos envolvem o cenário com a taxa de adesão ao isolamento de apenas 30%. Segundo os especialistas, em uma semana haveria mais de 6 mil mortes. Em 15 dias, mais de 16 mil mortes. Em um mês, 43,6 mil óbitos. E em 2 meses, 86 mil. Já com a taxa de isolamento de 50%, o mínimo para o centro de contingência do coronavírus do governo de São Paulo, em uma semana seriam 5,8 mil mortes. Em 15 dias, mais de 13 mil mortes. Em um mês, 27,6 mil óbitos. E em 2 meses, mais de 40 mil mortes. Caso houvesse uma taxa de isolamento social de 70%, o cenário ideal para os especialistas, em uma semana haveria 5,6 mil mortes. Em 15 dias, 10,5 mil. Em um mês, mais de 16 mil óbitos. E em 2 meses, 19,4 mil. A taxa de isolamento social registrada ontem em todo o estado de São Paulo foi de apenas 47%. Com a resistência da população para aderir à quarentena, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, divulgou hoje um novo esquema de rodízio de veículos, válido por 24 horas e em todas as regiões da cidade. O ministro da Saúde, Nelson Teich, já admitiu a possibilidade de implantar o lockdown, a medida mais restritiva que permite a circulação de pessoas apenas em circunstâncias emergenciais nas regiões do Brasil onde há um grande número de casos e óbitos causados pela Covid-19. E segundo o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, o lockdown pode ter um forte impacto no combate contra o novo coronavírus. O que nós chamamos de mitigação intensa, né, que aí é o que muita gente usa o termo em inglês, lockdown, que ele produziria mais de 75% de redução na taxa de transmissão. E a situação vem começando a ficar crítica também no interior do estado. Antes, 16% dos novos casos vinham sendo registrados no interior. Agora, 32% dos novos casos já não pertencem mais à capital. Nós conseguimos também verificar o crescimento em mais municípios do estado de São Paulo de forma mais aguda. Em março, 7 municípios a cada 3 dias. Em abril esse número avançou, mas agora, no final de abril e no início de maio, a gente chega ao patamar de 38 cidades a cada 3 dias. Por enquanto, a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 66,9%. Já na Grande São Paulo, beira os 90%. Por isso, muitos pacientes vêm sendo transferidos para hospitais do interior. O problema é que se o fluxo de pessoas nas ruas continuar crescendo, nem mesmo as cidades mais distantes da capital darão conta da alta demanda. Com todos os leitos que estão sendo feitos no estado de São Paulo, nós tivemos, no dia de ontem, 1.000 internações. Tivemos 600 altas. Essa relação
internação alta, ela deveria ser muito próxima, porque senão em breve, se esse número continuar desta forma, ou crescendo pelo que parece que vai acontecer pela tendência, nós vamos estar numa fase extremamente complicada. Justamente por isso, o Estado já começa a trabalhar com a possibilidade de utilizar leitos da rede privada para não colapsar o atendimento a pacientes com a Covid-19. Normalmente, o que se faz na regulação, você esgota primeiro os leitos públicos, com todas as possibilidades, inclusive com os novos leitos que estão por vir. Aí sim você pode, através de convênios, ou até, como nós hoje estamos numa declaração de calamidade pública, você pode requisitar leitos também da rede privada. E aí você praticamente obrigaria a rede privada a ceder leitos para a rede pública ou conforme houver a necessidade. Bom, e no momento em que o país supera 8.000 mortes, presidente Jair Bolsonaro vai ao Supremo Tribunal Federal acompanhado de ministros e empresários e faz um apelo para que as medidas restritivas nos estados sejam amenizadas. Vamos falar ao vivo com o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso, boa noite a todos. Pois é, essa visita de Bolsonaro ao STF não constava da agenda oficial, nem da presidência e nem do presidente da corte, Dias Toffoli. Já começou chamando a atenção porque o próprio Bolsonaro, junto ali de outros ministros e também representantes da indústria, eles saíram do Palácio do Planalto e cruzaram a Praça dos Três Poderes a pé, né? A maioria deles ali de máscara, e foram a pé até o STF, onde eles se encontraram com o Dias Toffoli. O próprio Dias Toffoli foi pego de surpresa porque ele não ficou sabendo com antecedência que este encontro seria televisionado, né? Isso teria desagradado ao Dias Toffoli. Aí na saída desse encontro, o primeiro a falar com os jornalistas ali fora foi o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Ele disse que apesar, né, de o governo ter colocado aí um prazo de 2 a 3 meses para um respiro na economia, ele disse que antes desse prazo chegar, a indústria pode já estar indo para um colapso. Ele usou até uma figura de linguagem, disse que o setor produtivo, se forem mantidas as regras de isolamento, pode estar indo para a UTI. E ele também falou, né, o Guedes usou uma frase que ele já disse em outras ocasiões, que ele não quer que o Brasil vire nem uma Venezuela e nem uma Argentina, em uma referência a esses dois países que possuem uma situação econômica bem pior do que a nossa. Aí depois o Bolsonaro também deu uma declaração. Ele reiterou este pedido, né, dos empresários para que as regras de isolamento sejam afrouxadas. Ele destacou que desde o início da pandemia, 10 milhões de pessoas já perderam o seu emprego. E ele citou que os informais foram os que mais sofreram e que 80% deles estão numa situação já crítica, assim, né? Ele também, o Bolsonaro, disse uma frase que ele também já tinha dito em outras ocasiões, que ele disse que os efeitos colaterais da doença não podem ser mais nocivos do que o próprio vírus, né? Palavras aí do que disse o Bolsonaro. O Dias Toffoli também se pronunciou, né? Ele falou depois do encontro sobre a questão do isolamento, já que foi um dos pontos centrais, né, do encontro entre eles. O Dias Toffoli destacou que a própria Constituição brasileira, ela permite que haja essa diferença de competência entre União, Estados e municípios e que por isso o STF, ao seguir esta tese, permitiu que governadores e prefeitos adotassem as medidas de isolamento que estão vigorando hoje pelo país. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Luciano. E o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disse hoje que metade dos hospitais da capital já estão com 95% dos leitos ocupados por pacientes com Covid-19. Na Grande São Paulo, a taxa de ocupação nas UTIs é de 89%. E vamos falar ao vivo agora com o repórter Osmar Garrafa, que tem informações sobre as internações dos hospitais de campanha em São Paulo. As instalações montadas no Pacaembu completam hoje um mês, Garrafa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite. É isso. O estádio do Pacaembu, que serve como hospital de campanha, hoje completa um mês de funcionamento com 80% da ocupação. No dia 6 de abril, ou seja, um mês atrás, chegaram aqui os 3 primeiros pacientes para o hospital de campanha do Pacaembu. São 200 vagas, como já é sabido, 190 leitos
para enfermaria e 10 leitos para estabilização. São aqueles leitos muito similares a uma UTI. Quando inaugurou o hospital de campanha aqui do Pacaembu, o estado de São Paulo tinha registrado até então 22 mortes. Hoje, ou seja, o boletim de ontem, vai para ser mais preciso, 3.045 óbitos, não é? Ontem, e com 37.853 casos confirmados. Os números do hospital de campanha do Pacaembu atualizados hoje, de acordo com o último boletim informativo. Ocupados 161 leitos. Isso representa, Celso, 80,5% de todos os leitos aqui do Pacaembu já ocupados. 151 pacientes em leitos de enfermaria e 10 pacientes em leitos de estabilização. Com isso, com 10 pacientes no leito de estabilização, que são aqueles leitos similares à UTI, não temos, se algum paciente daqui precisar de uma semi-UTI, ele tem que ser transferido, porque todos os leitos de UTI aqui do Pacaembu estão ocupados. Transferências foram 4 e altas 19. No AMB, 1.800 leitos no total, 864 à disposição. Ocupados são 480 leitos nesse momento. Enfermaria, 467 pacientes. Estabilização, o semi-UTI, são 13 leitos com pacientes. Altas, tivemos 79, transferências 7. No Ibirapuera, que é gerido pelo governo do estado, são 268 leitos, com a última informação, 97 pacientes. Celso. Muito obrigado. E o prefeito Bruno Covas, do PSDB, anunciou hoje a ampliação do rodízio de veículos na capital já a partir de segunda-feira. Momentos extremos exigem medidas extremas, justificou o prefeito, que disse também que a medida é uma tentativa de evitar que seja decretado o lockdown na capital, como já acontece em algumas cidades brasileiras. Vamos ver os detalhes na reportagem do Osmar Garrafa. Não é de hoje que o trânsito em São Paulo vem aumentando dia a dia. E os picos de congestionamento, ainda que menores, voltaram a ser frequentes. Um dia após abandonar os bloqueios em ruas e avenidas de grande circulação, considerados ineficientes pelo próprio prefeito, após queixas da população e de profissionais da saúde, Bruno Covas, do PSDB, anunciou hoje um novo esquema de rodízio de veículos na cidade, muito mais rígido. As novas restrições entram em vigor já na segunda-feira, dia 11, e valem para toda a cidade, não mais só para o centro expandido. E agora, durante todo o dia e também no fim de semana. Vai funcionar assim. Nos dias pares, circulam placas de final par. E nos dias ímpares, as placas de final ímpar. Questões extremas exigem medidas extremas. Razão pela qual a gente anuncia hoje o retorno do rodízio na cidade de São Paulo, inclusive de uma forma ainda mais restritiva do que ele era aqui na cidade. Não dá para a gente não deixar de tomar medidas como essa no momento em que a gente observa uma taxa de ocupação de leitos de UTI passar os 80%. Essa medida é necessária para que a gente possa continuar a restringir a circulação de pessoas na cidade de São Paulo e aproveitar o que nós tivemos nesses últimos dias, por conta da quarentena, uma melhora na qualidade do ar. Vários estudos demonstram que a melhora na qualidade do ar é uma melhora nos índices das doenças respiratórias. Eu acho que para quem precisa não vai ficar muito legal, né? Mas se é necessário, né? A gente tem que respeitar aí. Acho ótimo. É bom que pelo menos o ar melhora um pouco. Eu acho que não vai resolver nada. O certo mesmo é parar tudo. Porque quem trabalha registrado tem que pegar ônibus, isso aí acabou ficando mais ruim ainda. De acordo com o prefeito, o endurecimento das regras para o rodízio é para evitar a necessidade de medidas ainda mais rígidas como o lockdown, que é o emprego da força policial para forçar a população a aderir ao isolamento massivo. Medida que já está em estudo no Rio de Janeiro e foi adotada em outras cidades brasileiras, como São Luís, Fortaleza e Belém, a fim de evitar o colapso do sistema público de saúde. Rodízio ampliado, a frota de ônibus na cidade será reforçada com mais de 1.000 veículos e outros 600 de reserva, caso necessário. Permanecem excluídos
carros da polícia, do Exército, prestadores de serviços de rede elétrica e de gás e também veículos da área de saúde. Esses últimos devem se cadastrar junto à Prefeitura pelo endereço eletrônico isenção.covid19@prefeitura.sp.gov.br. Os táxis continuam isentos da medida, mas os motoristas de aplicativo não. O mesmo vale para funcionários de estabelecimentos considerados essenciais, como padarias, supermercados, bancos e lotéricas. Para os caminhões, voltam a valer as restrições já em vigor antes da pandemia, menos para os que abastecem áreas de saúde. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Valdez Madruga, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, e com ele vamos abordar o panorama de evolução do novo coronavírus no Brasil. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Nós vimos que o Brasil ultrapassou as 8 mil mortes, que o governo de São Paulo fez projeções dramáticas caso a taxa de isolamento social não aumente. Como o senhor vê esse cenário? O lockdown talvez seja a última alternativa para que as pessoas se conscientizem? Boa noite. Realmente as taxas são dramáticas e muito preocupantes e a gente tem que pedir encarecidamente à população para seguir o isolamento social. Quanto mais a população circula, maior vai ser o número de casos e mais complicado vai ficar para o sistema de saúde dar conta. Doutor, quais erros, que o senhor acha que foram cometidos para que a gente chegasse nesse ponto, ou se não foi cometido nenhum erro das autoridades, Porque a gente tem aí um aumento do número de casos, maior número de mortes, redução aí do isolamento. O senhor acha que a política pública em algum momento foi errada? Olha, é complicado a gente analisar os erros, mas a gente não pode deixar de levar em conta que, havendo uma discordância entre a política federal e as políticas estaduais e municipais, isso gera muita dúvida aí na população, e a população fica acreditando que a doença é uma gripezinha e acaba não seguindo as medidas de restrição. A meu ver, eu acho que esse é um principal problema. O outro problema importante é a demora das autoridades brasileiras de socorrer os mais necessitados. Essas filas quilométricas que a gente vê todo dia em frente às agências da Caixa Econômica, isso são absurdo completo. Demora demais. Imagina a pessoa que já está com fome há quase 2 meses, ficar um dia inteiro numa fila, amontoado, para poder receber R$600. E aí a população sem dinheiro para se alimentar e se expondo cada vez mais, isso é um absurdo. Doutor, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem quase 10% do número de mortes no mundo em 24 horas. Então, tudo aquilo que nós não desejávamos está acontecendo, embora já fosse previsível até pela experiência de outros países, como Itália, a própria China, a França. Qual o caminho que o senhor vê para minimizar esse número de mortes que segue cada vez mais alta no Brasil? Eu volto a falar, precisa trabalhar com a união da política federal, governamental, estadual e municipal. Todos têm que falar a mesma língua. É importante, sim, o isolamento social para diminuir o número de casos. A gente também tem que analisar um dado interessante do Brasil, um dado triste, na verdade não é interessante, é triste, muito triste. É a falta de testes diagnósticos. O Brasil é um país que a gente está testando muito pouco. Essa questão de só testar os casos graves é muito complicado. A gente não tem noção exata do tamanho da epidemia. Precisaria ter muito mais testes do que a gente está fazendo. É verdade, doutor. Doutor, o senhor também é especialista, infectologista, é especialista em HIV. Os pacientes com HIV, eles estão sofrendo mais com essa doença ou não? Olha, felizmente essa doença ela não tem afetado muito a população com HIV. A gente não sabe exatamente qual o motivo para isso. Talvez alguns dos antirretrovirais que a gente usa para tratar o HIV tenham algum efeito de prevenção no coronavírus. Então, felizmente, a gente não está vendo um grande número de casos na população com HIV. Os
Pacientes que têm HIV, que acabam sendo mais afetados pela doença, são aqueles pacientes que já têm outras comorbidades, que são hipertensos, que são diabéticos, que têm doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Estes pacientes acabam sendo mais afetados. Mas, de uma maneira geral, na população com HIV, felizmente, a gente não está vendo um grande número de casos. Doutora, ainda em cima do que o senhor tem comentado a respeito da importância do isolamento e da falta de testes, só como exemplo, a gente vai falar ainda hoje no Plantão da Saúde, mas o Flamengo, por exemplo, o clube de futebol, testou vários profissionais, quase 100. 30 deram positivo para o novo coronavírus sem apresentar qualquer sintoma. O que nos leva a crer que a imensa maioria está circulando por aí de maneira assintomática e isso proporciona uma contaminação ainda maior. Não por acaso o Brasil está entre os países que infectam com mais rapidez. Não, doutor? Sim, já temos trabalhos mostrando aí que quase metade dos casos das contaminações são feitas por pessoas que não tinham sintomas. Daí a importância do uso adequado da máscara. Tem que usar máscara, porque a gente, às vezes, está contaminado e não sabe que está contaminado. Então, como pode ocorrer transmissão do assintomático, é super importante o uso de máscara. Tá certo, doutor. E justamente indo nessa esteira do que o Celso falou, o senhor acha que nós somos, de fato, agora um novo epicentro global da doença? Infelizmente, tudo faz crer que sim, né? A gente tem visto, tem acompanhado aí na mídia um crescimento aí expressivo dos casos no Brasil e fica exatamente muito preocupante nesse momento que algumas autoridades ficam pressionando para acabar com o isolamento social. O número de casos no Brasil tem crescido assustadoramente. E eu volto a lembrar que a gente não está conseguindo diagnosticar todos os casos que precisaria diagnosticar. Tem muita gente que não está nem tendo acesso ao teste diagnóstico. O que é muito triste e facilita até também a questão de subnotificações que atrapalha no combate à Covid-19. Como nós sabemos, não existe vacina, é um vírus novo que vocês estão tendo muito acesso a novas informações. No quesito tratamento, doutor, o senhor tem em mente o melhor protocolo para atendimento, para tratamento dessas pessoas que são vítimas da doença, ou por enquanto ainda também é tudo muito nebuloso? Olha, infelizmente não temos até o momento nenhum tratamento que a gente possa dizer este tratamento é eficaz. A questão da cloroquina, hidroxicloroquina, não saiu nenhum estudo importante, estudo randomizado, que seja grupo comparativo, um grupo usou, o outro grupo usou o placebo da cloroquina ou da hidroxicloroquina, e com a população randomizada. O que quer dizer isso? Com as mesmas características no grupo que tratou e no grupo que não tratou. E até agora a gente não tem nenhum estudo que prove isso. O único medicamento que saiu um estudo randomizado, e mesmo assim não são dados ainda que a gente possa dizer achamos a cura do Covid, é com Remdesivir. É um medicamento novo da empresa Gilead, e saiu um estudo recente que mostrou que diminui alguns dias de evolução da doença e também diminui um pouco a mortalidade, mas a gente não viu os dados completos do estudo. Isso é apenas uma subanálise. E por isso, por conta desta subanálise, o FDA já autorizou o uso do medicamento para tratar a Covid. Mas é um medicamento que ainda não está aprovado, a gente não tem esse medicamento disponível no Brasil, nem sabemos quando vamos ter. Então, a gente precisa realmente prevenir a infecção pelo coronavírus. A vacina está evoluindo também, a gente não sabe quando realmente vamos ter uma vacina eficaz. Com boa vontade, a gente acredita que até o final do ano possa ser que tenha uma vacina, mas não temos essa certeza, então precisamos continuar prevenindo a infecção. Doutor, tendo em vista e tendo como base o que tem acontecido nos outros países, né, e como essa epidemia tem se desenvolvido lá, essa pandemia tem se desenvolvido em todos os países, a gente pode fazer uma análise aqui no Brasil de quando essa curva vai começar a baixar? Não, qualquer análise que a gente faça disso vai ser chute, Uma coisa que é muito preocupante é que a gente está iniciando agora no Brasil a estação fria, é uma estação de maior ocorrência de transmissão de doenças respiratórias,
O coronavírus é uma doença respiratória, é um vírus de transmissão respiratória. E, normalmente, no inverno, a gente tem uma ocorrência maior. Então, se a gente disser o pico da epidemia vai ser agora em maio, vai ser em junho, é chute. A gente não tem certeza disso, não tem como a gente saber. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua entrevista esclarecedora, com certeza. Muito obrigado, uma boa noite, doutor. Obrigada, doutor. Boa noite. Muito obrigado a vocês, boa noite. Boa noite. Doutor Valdez Madruga, infectologista. O Dia das Mães é a terceira data mais rentável para o comércio brasileiro, só perde para Black Friday e para o Natal. Mas com a pandemia do novo coronavírus como entrave, o varejo não tem projeções otimistas para este ano e chegou a considerar o adiamento das comemorações do próximo domingo. Com grande parte das lojas fechadas, os filhos têm apostado na internet como principal meio para garantir o presente das mães. Por outro lado, o comércio tem inovado como pode para não perder uma única venda sequer. Vamos ver com José Paes. Garantir o presente da mamãe pela telinha do celular ou do computador virou uma tendência este ano. Com o comércio físico fechado em razão da pandemia do novo coronavírus, os brasileiros que já estão de olho no Dia das Mães têm recorrido às lojas online. Segundo um estudo feito pelo Sebrae, 85% dos filhos pretendem presentear as mamães no domingo e desse total, 82% consideram comprar os presentes pela internet. Eu tenho muito cliente novo. A nossa taxa de clientes novos durante esse período é muito grande e eu acho que isso vai conseguir criar uma confiança que estava precisando no e-commerce. Então as pessoas vão acabar achando normal comprar no e-commerce, que antes não era tão normal assim. A Letícia é dona de uma loja de roupas que só trabalha com vendas online. E foi justamente por causa do fechamento do comércio que ela viu as vendas do estabelecimento aumentarem bastante. A gente fez a conta, inclusive, porque a gente teve uma matéria no Pequenas Empresas Grandes Negócios, e de março de 2019 para março de 2020 teve um aumento de 87%. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Dia das Mães é a terceira principal data do comércio varejista no Brasil, perdendo apenas para Black Friday e para o Natal. Segundo a CNC, o setor teve uma perda de quase 90 bilhões de reais entre os dias 15 de março e 18 de abril. O prejuízo fez com que o comércio pressionasse o governador João Dória para que ele afrouxasse as medidas restritivas em São Paulo. A negativa de Dória veio acompanhada de uma sugestão: realizar o Dia das Mães em julho, ideia rechaçada pelos comerciantes. Talvez estrategicamente, avaliando o pensamento do governador, talvez realmente, vamos jogar para julho porque a pandemia acaba e aí a gente consegue fazer a venda para o Dia das Mães. Mas, poxa, o Dia das Mães é agora mesmo, Tantos anos, eu acho que não é a pandemia que tem que mudar isso, Por causa da instabilidade econômica, a Associação Comercial de São Paulo preferiu não fazer uma previsão de quanto o setor vai deixar de arrecadar até o próximo domingo. O ramo de flores, por exemplo, é um dos que mais lucra com o Dia das Mães. Só que a crise desencadeada pela Covid-19 tem gerado enormes problemas de faturamento para a categoria. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Floricultura estima que o setor já deixou de vender R$1 bilhão e 300 mil. Os produtores passaram um bom desconto para nós e nós estamos repassando isso para o consumidor final. Tanto é que a nossa estratégia agora para o Dia das Mães foi fazer desconto regressivo, Nós começamos com 30% para quem estava querendo entregar na segunda-feira, 25% na terça e assim vai até sexta-feira. Para tentar amenizar os efeitos do fechamento do comércio presencial, esse shopping aqui em Alphaville, na Grande São Paulo, resolveu inovar. É o drive-thru de compras. Depois de fazer a compra pela internet, o cliente chega aqui e retira o produto de uma maneira rápida, segura e sem sair do carro. Obrigada a você. A administração do shopping disponibilizou um espaço no site do empreendimento para que os lojistas exponham os produtos que desejam vender online. De acordo com a superintendência do local, as lojas que aceitaram esse atendimento por drive-thru registraram um crescimento de 60% a 70% no faturamento. Muito seguro, porque eu aproveitei que eu estava na rua e já passei, que eu já tinha encomendado presente para o Dia das Mães, já aproveitei para passar e pegar aqui no delivery.
A criatividade para empreender no Dia das Mães também precisou ser colocada à prova no negócio da Natiele e da Verônica. Elas vendem ursinhos personalizados em Gramado, no Rio Grande do Sul. A ideia é que cada pessoa escolha como vai ficar o próprio amigo de pelúcia por meio de uma experiência exclusiva. Para salvar o caixa da empresa, o jeito foi apostar num público mais velho. A gente teve que reinventar o nosso negócio para 100% experiência física em loja, né? Porque é todo o passo a passo da vida para o seu novo amigo. E trazendo para o Dia das Mães muito o foco do áudio, de gravar, poder gravar a sua própria voz para colocar na pelúcia para presentear a sua mãe. Ouvir a voz, ver a imagem. O Dia das Mães de 2020 promete mesmo ser bastante diferente. Muito menos físico e presencial. Tanto para as mães e filhos, quanto para o comércio. Muito bem, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde para a nossa segunda entrevista do dia, a médica doutora Marise Lazarete, que é endocrinologista e professora da Unifesp. O nosso tema é a relação entre a vitamina D e a imunidade na luta contra o novo coronavírus. Doutora, muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao Plantão da Saúde. Obrigada. Doutora, existe alguma evidência científica que mostre que a suplementação de vitamina D reduz o risco de infecções respiratórias e que ajude no combate a esse novo coronavírus? Então, o que a gente tem que entender é que a vitamina D, o que a gente tem que evitar é a deficiência da vitamina D. Então, nós estamos falando aqui da deficiência. Nós não queremos que ela fique baixa no nosso organismo. E a vitamina D, diferentemente das outras vitaminas, ela não vem dos alimentos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça, que a vitamina D vem quando a gente toma sol. Então, não é do alimento, essa é a grande diferença, né? Então, a deficiência tem que ser evitada, porque existe, sim, evidências científicas de que a deficiência pode prejudicar a nossa resposta, especialmente as infecções respiratórias. Então, existem trabalhos na literatura que mostram que realmente a vitamina D tem um papel aí positivo na defesa contra as infecções virais e algumas infecções bacterianas também, especialmente da parte respiratória, do pulmão. Então, por isso que realmente ela está sendo bastante discutida agora. Pois é, e aí vem uma associação que incentiva a suplementação de vitamina D, as fake news em todas as redes sociais do país, vitamina D, a cura, isso. E aí eu pergunto para a senhora o seguinte, qual o impacto do excesso de vitamina D no organismo? Olha, excelente a sua pergunta, porque realmente nós ficamos muito preocupados com esses fake news que recomendam doses absurdas de vitamina D, que nós nunca vamos precisar, que elas levam a um quadro de intoxicação pela vitamina D. Então, o que dá a intoxicação? Ela sobe muito cálcio no sangue da pessoa. Esse excesso de cálcio acaba levando a pessoa a inapetência, náuseas, vômitos, desidratação intensa, que acaba levando a um quadro de insuficiência renal aguda. O rim para de funcionar e pode chegar até o coma. Então, é uma situação muito grave. Então, não dá para ficar recomendando essas doses absurdas de uma forma responsável, né? É realmente um perigo esse tipo de recomendação. Como eu falei no começo, o que a gente tem que evitar é a deficiência. Então, tem doses corretas, as doses que são já recomendadas nas tabelas nutricionais, essas doses são seguras e vão evitar justamente a deficiência agora no inverno, especialmente, que é quando a gente toma menos sol e produz menos vitamina D. Então, doutora, se a gente não tomar a cápsula de vitamina D, a gente tem que ter pelo menos a exposição ao sol. Isso. Como que deve ser feita essa exposição e quanto tempo por dia? É uma pergunta que não é muito fácil de responder, porque tem algumas variáveis, né? Por exemplo, se você está lá perto do Equador, o sol é muito mais forte do que aqui abaixo do Trópico de Capricórnio, até lá Porto Alegre, Curitiba. Então, no inverno, nessas latitudes mais longe do Equador, o sol já não é tão eficiente para produzir vitamina D. Então, a gente teria que ficar exposto ao sol forte por 10 a 15 minutos por dia. Sol do meio-dia. É um sol entre 10 horas e 3 da tarde. Que é o sol que no inverno vai produzir vitamina D. Aí, certamente, evita a deficiência. Agora, tem pessoas que não podem tomar sol por questões médicas.
né? Então, aí elas têm que fazer mesmo a suplementação com cápsulas de vitamina D. E esse sol se toma nos braços e nas pernas? Isso, você tem que ter uma superfície exposta de pele, braços e pernas, sem o vidro tem que estar aberto, porque o vidro bloqueia a ultravioleta e aí você não produz vitamina D. E sem o uso de filtro solar, que também bloqueia ultravioleta. Então, você tem que entender que desses 10 a 15 minutinhos você vai ficar no sol para produzir a vitamina D. Depois, você passa o teu filtro solar para não ter as lesões da pele que podem ser danosas também, né? Claro. O excesso do sol também pode levar a danos na pele. Aliás, a gente tem o costume, eu digo o povo brasileiro de maneira em geral, de se automedicar. Então, é o analgésico, é o remédio para dor de cabeça, para isso, para aquilo. Suplementação, vitamina. Vitamina faz bem para a saúde. E sequer faz um exame, consulta um médico. Então, primeiro passo para quem acha que precisa da vitamina D. Ele olha para mim já, sabe, doutora? Ele olha para mim. Seria fazer um exame para ver qual é o nível de vitamina D, para aí depois saber se precisa realmente de uma suplementação ou não, né, doutora? Quais os caminhos mais adequados para que a gente possa estar com um bom índice de vitamina D? Realmente, é sempre ideal fazer a suplementação de acordo com a orientação médica, né? Sempre que possível, é o ideal. Eu diria que essa é a situação ideal. Inclusive, a dosagem da vitamina D no sangue também seria o ideal para você ter uma ideia se a pessoa está com deficiência ou não. Nesse momento de coronavírus, em que o acesso ao médico também está mais complicado, o que a gente tem recomendado é que se faça o uso nas doses habituais de vitamina D, né? Então, existem tabelas nutricionais, porque para cada faixa etária é uma dose recomendada. Esse é um complicador, né? Que a gente estava aqui conversando que tem tantas apresentações de vitamina D na farmácia. É impossível entender aquilo, doutora. Fica difícil de entender, porque a vitamina D ela é dada em unidades internacionais. Isso. Né? Então, para cada faixa, grupo de indivíduos, tem uma recomendação. Se seguir aquela recomendação, que a gente pode até publicar em algum local aí que todo mundo tem acesso, vai estar seguro e vai evitar a deficiência se a pessoa não tem acesso ao médico. Se ela tem acesso ao médico, ela pode ligar para o médico e perguntar, olha, qual que é a dose que eu preciso tomar, né? E aí o médico receita a vitamina D na dose recomendada. Doutora, se não tiver acesso, eu acho até que tomar nessas doses habituais é o ideal, porque a gente está falando para todo o Brasil. Isso. A gente não está falando só para uma classe privilegiada que pode ligar para o médico a hora que ele quiser. O ideal é que ele evite a deficiência e faça uso das doses recomendadas, que são doses de reposição, simplesmente. Não é quanto mais, melhor. Né? O excesso é ruim também. Doutora, a vitamina D, então ela previne tanto, faz bem para essa parte respiratória, tanto quanto a vitamina C? Então, a vitamina D, na verdade, os grandes benefícios da vitamina D que são estudados são sobre o sistema músculo-esquelético, é o osso, né? O osso para evitar doença óssea, osteoporose, as fraturas. Então, isso é que ela é muito estudada. Esse benefício adicional é um efeito que a gente tem estudado muito recentemente e que tem realmente evidências na literatura de que pode causar benefícios sobre a parte imunológica. A vitamina C, da mesma forma, também tem dados mostrando que a suplementação pode ter benefícios sobre as infecções. Mas a gente sempre tem que pensar que a gente está falando assim, você vai ter resposta boa se você está tratando alguém com deficiência. Né? A vitamina C, por outro lado, você pode conseguir da alimentação. Sim, das limão, frutas laranja. frescas, né? Das verduras. Então, você, em geral, obtém daí. Você não faz deficiência de vitamina C se você tem uma alimentação saudável. Muito bom. Perfeito, doutora. A gente volta a conversar com a doutora Marise Lazzaretti, que é endocrinologista, professora da Unifesp. Olha, eu estava lendo aqui o currículo dela, impressionante o currículo dela. Ela fez doutorado na Alemanha, na Universidade de Heidelberg. É isso, doutora? É isso mesmo. A senhora fala alemão fluentemente, então? Eu falava alemão fluentemente. Doutora, fazer um doutorado, hein? Quebra o galho agora. Que beleza. Olha, daqui a pouquinho tem mais entrevista com a doutora Marise. Vamos para o nosso giro de notícias agora no mundo do esporte.
E já que você falou, né, em Alemanha, já temos a definição de quando será o retorno do primeiro dos principais campeonatos do futebol europeu. Um dia após receber o aval do governo para a retomada das competições, a Liga Alemã de Futebol anunciou a data dos primeiros jogos. A 26ª rodada do Campeonato Alemão, adiada em março, começará no próximo dia 16 de maio, com um dos maiores clássicos do país, o derby entre Borussia Dortmund e Schalke 04. Todos os jogos serão realizados com portões fechados e sob forte esquema de proteção sanitária para evitar novos contágios. A previsão é de que o torneio, né, seja encerrado no dia 27 de junho, mas o calendário completo ainda não foi divulgado. Claro que eles todos serão testados e tudo mais, né? Isso deve também ao forte sistema de saúde que tem na Alemanha. Já na Holanda, que cancelou o restante da temporada e declarou o Ajax campeão, o Ministério da Saúde anunciou que os jogos de futebol não poderão contar com a presença da torcida nos estádios enquanto não for desenvolvida uma vacina contra um novo coronavírus. As autoridades entendem que grandes aglomerações podem provocar surtos da doença, mesmo depois de controlada. O governo informou também que as competições poderão ser retomadas a partir do próximo dia 1º de setembro, desde que sejam seguidos protocolos de segurança sanitária para evitar o contágio dos profissionais envolvidos. Aqui no Brasil, o Flamengo divulgou o resultado de mais de 293 testes realizados, como o Celso falou hoje no começo do programa. Desse grupo avaliado, 38, olha, de 290 e quanto? 3 que eu falei? 38 foram testados positivos, mas estão assintomáticos, e é aí que mora o perigo. Eles estão com o Covid-19. Foram detectadas ainda 11 pessoas que já tiveram contato com o vírus previamente, com a presença de anticorpos IgG positivos. Dos contaminados, 6 são funcionários do grupo de apoio, 2 são colaboradores de empresas terceirizadas, 25 são familiares ou pessoas que trabalham em residências de funcionários e jogadores, e 3 são atletas do elenco principal. Outros 2 jogadores estão entre os 11 que já tiveram a doença. Os infectados não tiveram o nome revelado, mas todos estão em isolamento e monitorados pelo departamento médico da equipe. Mesmo diante desse quadro, a diretoria do clube ainda pretende retomar as atividades do elenco na próxima semana, o que não faz sentido. Que é inviável, não faz o menor sentido. Já no Rio Grande do Sul, o Grêmio divulgou que teve 3 resultados positivos nos testes realizados antes da volta da equipe aos treinamentos nesta terça-feira. Estão infectados pelo novo coronavírus 2 funcionários do clube e o atacante Diego Souza, que fez o exame no Rio de Janeiro e permanecerá na capital carioca, cumprindo isolamento pelo menos até a próxima semana, quando deve voltar a ser avaliado. Bom, mais notícias sobre o mundo do esporte você confere no site gazetesportiva.com. Doutora, pergunta para a doutora Celso, temos 2 minutos. Tenho sim, quero aproveitar, porque as pessoas querem fórmulas mágicas. Então, é o pote de vitamina D suplementar, é aposta na cloroquina e tudo mais. Doutora, não dá para correr contra o tempo em busca. Então, qual a principal recomendação, ainda mais na sua área, que é endócrino? E alimento, doutora? Qual pessoas alimento? Diabéticas, obesos. Então, a gente vê que todo mundo está em risco. Alguns têm um risco maior, outros têm menor. Alguns são assintomáticos, não tem como saber quem vai ser assintomático. Esse que é o problema. Então, pode ser que a gente fale, os jovens estão isentos. Não, nós temos visto que eles também podem ter reações graves ao coronavírus. É claro que a grande maioria não vai ter sintoma nenhum. O problema é que a gente não sabe quem é que vai ter o sintoma, né? Acho que esse que é o grande problema. Então, é importante que a gente esteja bem de saúde. A alimentação é uma coisa fundamental para que a gente mantenha a saúde. Aqueles grupos de risco, por exemplo, os diabéticos. Isso. Então, o diabético tem que estar bem controlado, né? O diabético mal controlado, onde o açúcar no sangue está muito alto, ele não faz o tratamento direito, não faz a alimentação adequada, ele vai ter um risco muito maior de ter uma infecção grave, né? Porque ele já tem um risco aumentado de qualquer infecção. O asmático, outro grupo de risco, mas ele tem que estar bem medicado, ele tem que estar com a asma controlada, o hipertenso tem que estar também bem controlado. Eu acho que a alimentação aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a gente está em quarentena, o risco de comer demais
E talvez beber demais é muito grande. Então a gente tem que prestar atenção, fazer uma alimentação balanceada, variada, para que a gente não tenha deficiência de nenhum nutriente e controlar as doenças de base. Eu acho que se você tem uma doença de base, tem que caprichar mais ainda no controle para que a tua defesa esteja pronta caso você venha a ter uma infecção. Muito Você responda obrigada. bem a sua infecção. Excelente, doutora Marise Lazzaretti, médica endocrinologista, professora da Unifesp. Muito obrigada pela sua participação aqui no Plantão da Saúde, doutora. Seja sempre bem-vinda, doutora. Tchau, pessoal. O Plantão da Saúde Boa fica por noite. aqui. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.